Sejam bem-vindos à primeira videoaula da disciplina Gestão de Operações Logística 2. Eu sou o professor Reginaldo Moraes de Macedo e estou acompanhando vocês nesta disciplina. Bem, vamos então verificar quais são os objetivos da nossa videoaula. Em primeiro lugar, nós vamos identificar o que são serviços, a classificação dos serviços na economia, também vamos classificar as características dos serviços, assinalar a importância dos serviços na economia mundial e descrever os processos de serviços e aplicar a escada dos critérios de garantia de serviço. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos tratar nessa disciplina muito sobre o conceito de serviços. Então é importante começarmos definindo o que são serviços. Eu trouxe para vocês um conceito que está no caderno didático, na página 14 do caderno didático, é um conceito do autor Grunhaus, que é muito famoso na área de serviços e logística também. Bem, esse autor ele definiu de uma maneira bem mais ampla o que são serviços e eu destaquei alguns itens aqui que são interessantes. Em primeiro lugar, o autor começa: o serviço é uma atividade ou conjunto de atividades de natureza mais ou menos intangível. O que significa isso até esse momento? Primeiro, serviços são ações, são atividades, são processos. Serviços são totalmente diferentes de produtos. Outra coisa importante também é a questão da intangibilidade. Em função de serviços serem operações, serviço então não tem essa característica de você poder tocar o serviço. A gente diz que existe uma característica muito forte de intangibilidade. Bem, outra coisa também importante no conceito de serviço é que os serviços acontecem durante a interação entre o cliente de um lado e alguém que está tentando resolver um problema deste cliente. A gente costuma dizer então que existe uma relação entre o cliente, que é o tomador do serviço, e o prestador do serviço, que é a empresa ou aquele órgão, aquela instituição, no caso da administração pública, que está tentando resolver um problema para o cliente. Se nós formos fazer a leitura, nós vamos ver detalhadamente essas partes, esses itens que eu estou detalhando para vocês. Eu trouxe também um outro conceito do autor Kotler, que também está no caderno didático. O Kotler é um autor muito consagrado dentro da área da administração mercadológica, Quem é da área da administração conhece bastante o Philip Kotler. E o Kotler, então, ele trouxe um conceito um pouco mais conciso, Embora mais conciso em termos do número de palavras que ele utilizou, mas um conceito mais amplo, vamos dizer, do que o conceito do Grunhaus. Então, para o Kotler, serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte, ou seja, uma pessoa, possa oferecer à outra e que seja essencialmente intangível, voltamos aí na questão da intangibilidade, e que não resulte na propriedade de nada. Então veja bem, exclui novamente toda aquela questão de ser ou não ser produto, logo o serviço não é produto. Sua produção pode ou não ser vinculada a um produto físico. Essa é uma questão interessante, porque existem produtos que se associam a serviços, produtos puros, serviços puros e serviços que se associam a produtos. A gente vai ver um pouco disso mais adiante também. Bem, quais são as características gerais dos serviços? Em primeiro lugar, eu destaquei aqui 4. A primeira delas, alto contato com o cliente, a participação do cliente durante o processo de planejamento ou de execução do serviço define basicamente o tipo de interação que existe entre o cliente e o fornecedor, ou seja, entre o tomador e o prestador do serviço. Também nós temos uma aplicação de mão de obra de forma intensiva. Na indústria a gente tem muito aquela questão de transformação de matéria-prima. No comércio nós temos a questão da venda dos produtos que são adquiridos de um fornecedor e depois são repassados para o cliente. Mas no serviço nós temos uma questão diferente. No serviço nós temos relações entre pessoas. Pessoas que estão buscando atendimento e resolução dos seus problemas e pessoas que estão dispostas a resolver, atender essas necessidades. E a gente costuma dizer também que nós temos lead times mais curtos. O que é um lead time? Lead time é o tempo entre iniciar a produção de alguma coisa e finalizar a produção disso. No caso da indústria, às vezes existem produtos que podem levar meses para ficarem prontos. E no caso do serviço, o serviço ele é basicamente uma coisa de lead time mais curto. Então o serviço ele costuma ser realizado numa velocidade mais rápida. Bem, vamos ver então aqui algumas características e algumas comparações entre o que são produtos e serviços e ver que algumas desses itens eles basicamente são opostos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quando nós falamos de produtos, nós temos aqui que os produtos são tangíveis. Quando falamos de produtos, os produtos nós podemos tocar os produtos, Isso é uma coisa bastante importante.
Os produtos costumam ser homogêneos. O que significa essa homogeneidade do produto? Que num determinado momento, quem fabrica o produto quer que esses produtos eles sejam o mais parecidos quanto possível uns com os outros, né? Então, durante um processo produtivo, os produtos que são de um mesmo lote, que são de um mesmo modelo, eles têm que ser iguais, né? Eles não devem variar muito, porque isso gera problemas de qualidade. Outra questão é que produção e distribuição são separados do consumo. Então, lá dentro da empresa, alguém está produzindo, depois alguém transporta, mas o consumo, o uso daquele produto vai acontecer lá com o cliente, provavelmente lá na empresa dele ou lá na casa dele. Então, existe uma separação muito forte entre quem produz, quem transporta e quem consome. Outra questão, até muito óbvia, produtos são coisas. Nós também falamos que produto é possível você transferir a propriedade, que significa que você é dono do produto e você pode se desfazer daquele produto, você pode passar para alguém, você pode dar de presente, você pode vender. Então essa significa essa transferência de propriedade. Outra questão também importante é que os produtos eles são estocáveis. Significa, né, como eles existem como coisas, eles podem ser guardados. Eu posso produzir e depois, dali um mês, 2 meses, um ano, eu posso então colocar esses produtos, armazenar esses produtos e vender oportunamente. O valor ele é produzido em ambiente industrial. Como a produção e a distribuição ocorrem longe do consumo, na maioria das vezes, a gente costuma dizer que o processo que agrega valor, ele acontece dentro da empresa. E o cliente, ele curiosamente, a gente conhece o cliente como um destruidor de valor. É como se o fornecedor estivesse construindo as coisas e o cliente fosse lá utilizar o produto e no momento dessa utilização do produto, o cliente está destruindo esse valor. Essa é a lógica padrão que a gente entende como agregação de valor e destruição de valor. Bem, do lado do serviço, nós temos as características que basicamente são opostas. Então nós dizemos que os produtos e os serviços são intangíveis, nós já explicamos isso, eles são heterogêneos, e aqui cabe um comentário. Por que os serviços são heterogêneos? Porque mesmo que eu esteja fazendo o mesmo trabalho para pessoas diferentes, então esse trabalho acaba tendo que se ajustar às necessidades de cada um. Imagina você numa barbearia, foi lá cortar o cabelo, ou foi fazer foi fazer luzes, né? Enfim, você foi fazer alguma coisa no cabelo. É claro que o processo é o mesmo, mas a maneira como aquilo se desenvolve para cada cliente acaba sendo diferente. Por isso que nós falamos que os serviços são heterogêneos. Outra coisa que acontece também é que a produção, distribuição e consumo são juntos, né? Acontecem basicamente com a interação com o cliente. Então, nesse sentido, quem produz, quem entrega o serviço e quem consome o serviço, eles estão ali em constante contato. Então, isso é uma coisa também interessante. Diferentemente dos produtos que são coisas, eu já falei com vocês, serviços são processos, serviços são atividades, serviços são ações. Serviço também não se transfere. Uma vez que o serviço foi prestado para você, o serviço é aquele serviço. Se a outra pessoa quiser ter acesso ao serviço, não vai ter acesso ao seu serviço. Aquele foi prestado única e exclusivamente para você. Ele vai ter que procurar o prestador de serviço e ter acesso àquele serviço de forma exclusiva para ela. Outra coisa também em relação a isso é que o serviço ele é perecível, ou seja, ele existe, diferentemente do produto que pode ser estocado, o serviço ele existe naquele momento que ele está sendo prestado. Partindo daquele momento, acabou aquela prestação de serviço, já era. Não tem mais essa discussão de como é que eu vou armazenar serviço, não tem como. A mesma coisa de armazenamento, né? Então não tem jeito. Outra coisa também é o seguinte, o valor ele é produzido nas interações. Significa que é diferente do produto, em que o fornecedor cria o valor e o cliente consome esse valor. Aqui não. O valor é produzido e consumido ao mesmo tempo nessa interação entre clientes e fornecedores. Bem, para finalizar aqui nossa primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre esse contínuo de serviços e produtos. O que eu estou mostrando aqui? Esse material é o material do Grunhaus também, do livro desse autor. E nós temos aqui um contínuo, né, para mostrar que existem serviços que são só serviços, existem produtos que são só produtos e existem combinações de produtos e serviços. Então tem um exemplo aqui de produtos puros, aqui bem do lado esquerdo aqui, a gente tem madeira. Madeira é madeira, mas a partir do momento a gente pode pegar madeira e construir móveis. Quanto mais a gente vai agregando valor, mais o produto vai deixando de ser produto e mais ele vai se tornando produto com serviço. Num determinado momento, você vai chegar numa situação em que você tem serviços puros,
né? Lá na ponta de lá, por exemplo, nós temos os serviços de consultoria. Não se vende nada, apenas conhecimento é repassado para frente. Bom, nós vamos terminando então a nossa primeira parte desta videoaula e nós vamos continuar com os outros tópicos. Não saia daí, fique conosco.